Vamos, então, falar desses dois homens. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de pessoas, exemplos que podem ser seguidos, não é? O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, nós vemos vários exemplos bíblicos de homens que foram fiéis a Deus a toda prova. E, fora o que está registrado na Bíblia, na história cristã, nós encontramos também história de homens, né, pioneiros, mártires, enfim, homens que dedicaram a vida à causa de Deus. E hoje nós queremos destacar esses dois homens, Moisés e Guilherme Miller. O que será que esses dois homens têm em comum, além de serem servos de Deus? É nisso que a gente vai meditar um pouquinho. E vamos ver aqui como é que eu mudo. Bom, nós sabemos que os dois foram servos de Deus. Moisés foi chamado para libertar o povo do cativeiro egípcio, e Guilherme Miller foi chamado para libertar o povo da cegueira espiritual e anunciar o juízo. Mais de 3.000 anos separam esses homens, né? Moisés nasceu em 1571 a.C. e Miller nasceu em 1782 depois de Cristo. Então a gente fica pensando, o que esses dois homens, o que liga esses dois homens, além de serem servos de Deus, e tem tantos outros servos de Deus? Vamos ver o que eles tinham em comum. Vamos falar um pouquinho de Moisés. Moisés, nascido sob escravidão romana e destinado à morte desde o seu nascimento, foi preservado com vida para uma grande missão. Nos seus primeiros anos, foi treinado para ser o governador da nação mais poderosa de então, o Egito. Hebreus, no capítulo 11, de 23 a 29, registra algumas coisas importantes e interessantes sobre Moisés. Diz que pela fé, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já crescido, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser afligido com o povo de Deus, do que por um período desfrutar o gozo do pecado, considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista a recompensa do galardão. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou como que vendo aquele que está invisível. Pela fé ele celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, a fim de que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Pela fé passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e os egípcios, que o mesmo fizeram, afogaram-se. Irmãos, quando nós vemos a história de Moisés e nós lemos as coisas sobre ele, nós estamos tão acostumados a essa história que às vezes a gente não se atém das dificuldades que foram para ele tomar decisões importantíssimas. Veja o quanto deve ter sido difícil mesmo para Moisés. Ele foi criado num ambiente para ser o maior, para ser o rei, para ser o maioral. Não era de qualquer lugar, não era da rua, não era do clube do bairro, não era de uma cidade qualquer. Era da maior nação de então. E ele estava sendo treinado ali. Mas os primeiros anos da vida de Moisés, em que ele passou com a sua mãe, aprendendo sobre as coisas de Deus, foram suficientes para ele tomar a decisão de sofrer com o povo dele. Então, quando nós lemos a história de Moisés, nós temos que pensar, as coisas não foram fáceis para ele, foram decisões difíceis. É que a gente conhece o fim da história, então a gente meio que minimiza às vezes, né? Mas não, este homem ele teve que ser muito forte, ele estava no auge da sua vida, do vigor, ele estava com 40 anos de idade, ele tinha o mundo aos seus pés, se ele quisesse. No entanto, ele teve que tomar uma decisão, e ele tomou a decisão de servir a Deus. E o que aconteceu com Guilherme Miller? Como que foi a vida de Guilherme Miller? Ele foi criado em um lar cristão, com forte influência batista. Em 1802, casou-se. Associou-se a homens que não criam em Deus conforme a Bíblia. Criam que Deus criou o universo, mas não intervém nele. Estes são os deístas.
contrários a qualquer tipo de religião. Miller disse que sua vida no deísmo abrangia um período de 12 anos, a partir de 1804. Mas ele não encontrou conforto nem respostas no deísmo. Não tinha felicidade e, segundo suas palavras, para além do túmulo, tudo era escuro e sombrio. Em meio a essa confusão espiritual, Miller encontrou o Salvador. E ele disse: vi que a Bíblia revelava exatamente um Salvador como eu precisava, e fiquei perplexo em ver como um livro não inspirado poderia desenvolver princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades do mundo caído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras eram necessariamente a revelação de Deus. Tornou-se o meu prazer e em Jesus encontrei um amigo. A Bíblia agora se tornou meu principal estudo e, sinceramente, posso afirmar, estudei-a com grande prazer. Descobri que a metade nunca me foi contada. Perguntei-me por que não havia visto antes sua beleza e glória e fiquei surpreso de que a pudesse haver rejeitado. Olha só, um homem que foi criado, que nasceu, né, em bases cristãs, mas depois se desviou de Deus por influências, por amizades, tornou-se um deísta, achava então que Deus existia, mas que Deus não interferia nas coisas aqui, do que acontece aqui na Terra, um homem totalmente à margem das coisas de Deus. No entanto, ele, ao ter contato com a palavra de Deus, ele ficou convencido de que Deus existe, de que Deus é o mantenedor, de que Deus é real, enfim, ele se converteu pela palavra de Deus. Como então que a gente pode ver? Moisés encontrou-se com Deus na sarça ardente e Miller encontrou-se com Deus em sua palavra. Ambos recusaram a princípio sua missão. Esses homens estavam sendo preparados para uma grande missão e eles não sabiam. E quando essa missão foi colocada para eles, eles recusaram. Eles não se sentiram capazes. Como que foi a reação de Moisés? Patriarcas e Profetas, nas páginas 256 e 257, conta para a gente como que foi a recusa de Moisés. Diz assim: admirado e aterrorizado com a ordem, Moisés recuou, dizendo: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés viu diante de si dificuldades que pareciam insuperáveis. Que prova poderia ele dar a seu povo de que Deus, na verdade, o enviara? Eis que não me crerão, disse ele, nem ouvirão minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Irmãos, não acontece às vezes também conosco, quando a gente pensa numa grande obra que a gente tem para fazer, nós nos sentimos tão incapazes, tão pequenos, e a gente fala: quem sou eu, Senhor, para fazer isso? Para evangelizar o meu bairro, a minha cidade? Para falar com um vizinho que é, quem sabe, um deísta, um ateu? Quem sou eu? Como é que vão acreditar em mim? Né? Moisés se sentiu dessa forma. E às vezes nós nos sentimos assim também. E Guilherme Miller? O grande conflito, nas páginas 330 e 331, mencionam ali a recusa de Guilherme Miller. Diz assim: começou ele a apresentar suas opiniões em particular, quando se lhe ofereceu oportunidade, orando para que algum pastor pudesse sentir a força das mesmas e dedicar-se à sua promulgação. Você também já fez isso? De pensar assim: não, eu sei, mas tomara que alguém faça isso por mim. E ele pensava, ele era um estudioso da palavra, e ele estava descobrindo as coisas, mas daí ele só falava em particular com algumas pessoas. E o texto continua: mas não pôde banir a convicção de que tinha um dever pessoal a cumprir em fazer a advertência. Ocorriam-lhe sempre ao espírito as palavras: vai dizê-lo ao mundo, seu sangue requererei de tuas mãos. Durante 9 anos esperou, pesando-lhe sempre este fardo sobre a alma, até que em 1831, pela primeira vez, expôs publicamente as razões de sua fé. Irmãos, 9 anos, como Deus é paciente, não é? 9 anos ele ficou ponderando se ele colocava isso publicamente ou não. E Deus, entendendo a
a sua dificuldade. Não que a gente tenha que esperar tudo isso, irmãos, o tempo urge, as coisas estão passando muito rapidamente, mas o Senhor Deus também não força uma situação, Ele entende as nossas dificuldades, Ele entendeu as dificuldades de Guilherme Miller. Ele estudava, mas ele tinha o Espírito Santo falando ao seu ouvido, vai dizê-lo ao mundo, seu sangue requererei de tuas mãos. Ele tinha essa convicção de que ele tinha uma obra para fazer. Continua o texto. Foi somente as solicitações de seus irmãos, em cujas palavras ele ouviu o chamado de Deus, que Miller consentiu em apresentar suas opiniões em público. Contava, então, 50 anos de idade. Não estava habituado a falar em público e sentia-se oprimido ao reconhecer sua incapacidade para a obra. O mesmo sentimento de Moisés. Quem sou eu para ir falar com o faraó? Miller também tinha essa dificuldade, ele se sentia oprimido com a sua timidez. No entanto, eles aceitaram o trabalho. Patriarcas e Profetas conta como que Moisés aceitou e o resultado dessa aceitação. E diz assim, na página 259 de Patriarcas e Profetas, a ordem divina dada a Moisés encontrou-se sem confiança em si, tardo no falar e tímido. Sentia-se vencido pela intuição de sua incapacidade de ser o porta-voz de Deus para Israel. Havendo, porém, aceito o trabalho, deu-lhe início com todo o coração, depositando toda a confiança no Senhor. Olha só, ele ponderou, ele estava temeroso, mas no momento que ele deu início, que ele aceitou, ele deu início ao trabalho com todo o coração e depositou toda a confiança no Senhor. Isso fez toda a diferença. Continua. A grandeza de sua missão chamava a atividade as melhores faculdades de seu espírito. Deus abençoou a pronta obediência e ele se tornou eloquente, esperançoso e senhor de si, e bem adaptado para a maior obra que já foi entregue ao homem. Aqui se encerra uma importantíssima lição, irmãos. Nós podemos até nos sentir inaptos para alguma coisa. Mas no momento em que nós nos entregamos a Deus, confiando que Ele vai completar o que falta, o que acontece? Deus nos transforma. Veja, Moisés dizia, eu não, como é que eu vou falar? Eu não sou eloquente, pois ele se tornou eloquente. Ele se tornou senhor de si, ele se tornou bem adaptado. Moisés foi um dos homens que fez uma obra que talvez homem nenhum fez ainda, né? De conduzir aquele povo daquela forma, né? Tirar o povo da escravidão e conduzi-lo lá pelo deserto. Mas ele foi totalmente orientado pelo Espírito Santo e aceitou essa orientação e se tornou um líder sem par. E Guilherme Miller? O que aconteceu com Guilherme Miller? Diz o texto no livro O Grande Movimento Adventista, nas páginas 92 e 93, diz assim: depois de um certo número de anos, fui compelido pelo Espírito de Deus, pelo poder da verdade, o amor às almas, a tomar minha cruz e proclamar essas coisas a um mundo moribundo e a perecer. Até 1840, Miller estava praticamente sozinho como orador público no tema do iminente advento de Cristo. Naquele ano, repentinamente, centenas se uniram a ele na proclamação da mensagem. Primeiros Escritos, na página 236, diz: anjos de Deus acompanhavam Guilherme Miller e sua missão. Ele era firme e denodado, proclamando destemidamente a mensagem a ele confiada. O mundo que jazia na impiedade, uma igreja fria e mundana, eram bastante para suscitar à atividade todas as suas energias e levá-lo voluntariamente a suportar trabalhos, privações e sofrimento. Embora eles se opusessem cristãos professos e o mundo, e rudemente o atacassem Satanás e os seus anjos, não cessou de pregar o evangelho eterno às multidões, onde quer que era convidado, fazendo repercutir longe e perto o clamor. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Que mudança, irmãos! Um homem que era tímido, um homem que estava temeroso,
de fazer um trabalho tão grande como esse, agora se tornou um homem senhor de si, para dar a mensagem, mesmo em meio às provações, né? Porque ele era atacado tanto por cristãos professos, quanto pelo próprio Satanás e os seus anjos. Não era um trabalho fácil. Assim como o trabalho de Moisés também não era um trabalho fácil. A travessia do deserto, com aquele povo murmurando, não foi uma coisa fácil para Moisés. E também Miller, no seu trabalho, teve oposições. E você pregar uma mensagem tão importante como essa, em meio a oposições, se torna algo muito difícil, não é? Mas ele, então, passou por cima de todas essas dificuldades e pregou a mensagem que precisava ser pregada. Mas, tristemente, falharam. Os dois falharam. Como é que eles falharam? Vamos ver a falha de Moisés. Números, capítulo 20, de 1 a 13, conta essa triste história do que aconteceu com esse servo do Senhor. Diz assim: então vieram os filhos de Israel a toda a congregação ao deserto de Zim no primeiro mês, e o povo permaneceu em Cádiz, e ali Miriam morreu, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação, e eles se uniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falou, dizendo: quisera Deus que tivéssemos morrido quando nossos irmãos morreram perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Não é lugar de semente, nem de figos, nem de vinhas, nem de romãs, nem a água para beber. E Moisés e Arão saíram de diante da congregação, à porta do tabernáculo da congregação, e caíram sobre seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e reúne a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha diante dos seus olhos, e ela dará a sua água. E tirarás água da congregação, e darás a beber à congregação e aos seus animais. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe havia ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés lhes disse: ouvi agora, rebeldes, teremos que tirar água desta rocha para vós? E Moisés levantou a sua mão e com a sua vara feriu a rocha 2 vezes, e saíram águas abundantemente. E a congregação bebeu e também os animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não crestes em mim, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel. Por isso não levareis esta congregação à terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e neles foi santificado. Irmãos, Moisés estava mais uma vez diante de uma turba enfurecida contra eles, reclamando, murmurando. E vejam um detalhe importante lá nos primeiros versos que nós lemos. Miriam havia morrido. Moisés estava provavelmente em luto, porque a sua querida irmã tinha morrido, aquela que o protegeu lá no rio, aquela que o acompanhou, aquela que o ajudou na libertação do povo de Israel, aquela que o ajudou em todo esse trajeto no deserto. Essa irmã querida dele tinha morrido. E aqui, irmãos, a gente também tem que pensar uma coisa. Quando nós estamos frágeis, fragilizados por alguma situação, um luto, uma doença, uma situação de fragilidade, de desemprego, seja o que for, é neste momento que Satanás se aproveita para nos tentar, para que nós murmuremos contra Deus, para que nós pequemos. E ele usa pessoas, ele usa situações, e ele fez isso com Moisés. Aquele que teve a ousadia de interceder por esse povo rebelde, que disse para Deus: risca o meu nome, se o Senhor vai riscar esse povo. Este homem não aguentou. E nesse já velho, cansado, agora com o coração entristecido por uma perda, mais uma vez o povo se volta contra ele e agora ele perdeu a paciência.
E aí ele feriu a rocha, ele desobedeceu a Deus. E ele falhou. Isso foi muito triste, não é? Mas vamos ver até o final o que aconteceu com Moisés. Deuteronômio, no capítulo 3, de 23 a 26, diz ele, Moisés falando, e naquele tempo supliquei ao Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão forte. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo o teu poder? Suplico-te, deixa-me passar e ver a boa terra que está além do Jordão, este bom monte e o Líbano. Mas o Senhor se irou comigo, por vossa causa, e não me ouviu. E o Senhor me disse, basta, não me fales mais deste assunto. Já pensou, irmãos? Deus falar para você, basta, eu não quero mais ouvir sobre isso. O Senhor Deus não faz acepção de pessoas. Moisés falhou. E Deus falou, você não vai entrar e não vai entrar. E pronto. Nós temos que entender que Deus é um Deus de palavra e é um Deus justo. E Deus não vai, ele não tem o mais queridinho ou o menos queridinho. Ele vai agir da mesma forma. Ele tinha dito para Moisés e para Arão que eles não iam entrar. E, de fato, eles não entraram. Arão já tinha falecido nessa ocasião. Moisés, então, ainda teve que passar pelo luto do seu irmão. E agora velho, mais ainda lúcido, ele sabia. E ele aceitou essa repreensão de Deus. Ele não sabia o que Deus estava preparando para ele. Ele simplesmente aceitou, porque ele era um servo fiel. E o que aconteceu com Miller? Primeiros escritos, nas páginas 258 e 259, mostram a falha do Guilherme Miller. Esse aqui também foi um gigante de pregação, anunciando algo diferente, tendo, então, a oposição tanto de pessoas quanto do próprio Satanás, mas ele falhou. E qual foi a falha dele? A senhora White diz, então, em Primeiros Escritos, minha atenção foi então chamada para Guilherme Miller. Ele parecia perplexo e estava quebrantado por ansiedade e angústia por seu povo. O grupo que havia estado unido em amor em 1844 estava perdendo seu amor, opondo-se uns aos outros e caindo num frio estado de apostasia. Ao contemplar isto, o sofrimento consumiu-lhe as forças. Eu vi líderes observando-o, temerosos de que ele aceitasse a mensagem do terceiro anjo e os mandamentos de Deus. E quando ele se inclinava para a luz do céu, esses homens elaboravam algum plano para afastar-lhe a mente. Uma influência humana foi exercida para conservá-lo em trevas e reter sua influência entre os que se opunham à verdade. Finalmente, Guilherme Miller levantou a sua voz contra a luz do céu. Falhou ao não receber a mensagem que teria explicado plenamente o seu desapontamento e lançado luz e glória sobre o passado, o que lhe teria restaurado as exauridas energias, iluminado sua esperança e levado-o a glorificar a Deus. Guilherme Miller estava no limiar, como que no limiar de entrar na terra de Canaã e teve que recuar. Ele sofreu ali pressões, eles estavam vivendo a grande decepção, todos eles, não é? Ele sentia mais a responsabilidade porque ele foi um pregador da volta de Jesus, porque ele interpretou errado, nós sabemos a história, e para ele aquilo era muito difícil de ver, aquele povo que estava todo unido, naquele afã de ver Jesus voltar, agora acusando-se uns aos outros e se dispersando e se esfacelando. Isso foi demais para o coração de Guilherme Miller. E, além disso, existiam aqueles que, contra a mensagem, começaram a colocar na cabeça dele de que a mensagem não era aquela, não era verdadeira. Enfim, Guilherme Miller ficou extremamente deprimido com toda essa situação. Se ele aguentasse mais um pouquinho e tivesse compreendido que Jesus começou, então, a fazer um novo trabalho no Santíssimo, né? Essa passagem de Jesus do Santo para o Santíssimo, se ele tivesse compreendido isso daí teria, como diz aqui o texto, teria restaurado as suas exauridas energias, iluminado sua esperança.
mas ele não conseguia enxergar isso, porque quando ele se voltava para a luz, aquelas pessoas vinham e elaboravam planos para distraí-lo novamente, e ele não conseguiu enxergar essa luz, infelizmente. Mas os dois tiveram um mesmo destino. Eles tiveram uma mesma história, um mesmo trabalho, uma mesma direção divina. Falharam da mesma forma, mas eles tiveram o mesmo destino. E que destino foi esse? Vamos ver o que aconteceu com Moisés, apesar de tudo isso. Deuteronômio, capítulo 34, dos versos 1 a 5, diz assim: E Moisés subiu das planícies de Moabe até o monte de Nebo, até o topo de Pisga, que está diante de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e toda a Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mais extremo mar, e o sul, e a planície do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor disse a ele: Esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: Eu a darei à tua semente. Vis com que a viste com os teus olhos, mas não irás para lá. Assim Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Parece que Deus foi aqui meio sádico, né? Com Moisés. Olha, eu vou te mostrar a terra que era para você entrar, mas você não vai entrar. Eu já disse que você não vai entrar, então você não vai entrar. Será que esse é um Deus de amor? Sim, esse é um Deus de amor. Moisés não reclamou. Não existe uma linha, nem na Bíblia, nem do Espírito de profecia, de que Moisés tivesse murmurado, de que Moisés... Não, Moisés sabia que Deus era justo. E se Deus disse que vai fazer alguma coisa, ele faz, porque ele é justo. Então, a justiça de Deus não é só que a gente entenda que seja para o nosso benefício, que seja uma justiça. Deus fez justiça comigo. A justiça é Deus fazer, mesmo que seja algo que não seja bom para a gente, mas que Ele diz que vai fazer, porque nós desobedecemos. E Ele faz. Isso também é justiça. Justiça não é só para o bem, para coisas boas. A justiça, ela é boa em si, porque ela é justa. Né? E Moisés sabia disso. E Moisés tinha uma intimidade com Deus ao ponto de compreender que Deus estava sendo ali completamente justo com ele. Então, nós não lemos na palavra de Deus, em nenhum lugar, algum momento em que Moisés tenha murmurado, tenha falado: puxa, Senhor, mas puxa vida, todo esse tempo, tendo todo esse trabalho, não dá para o Senhor reconsiderar, quebra um galho, qualquer coisa assim? Jamais Moisés não faria isso, porque ele conhecia bem a Deus. Então, Moisés morreu, sem entrar naquela cidade que ele tinha anseio de entrar também, como todos os israelitas. Mas Judas, no capítulo 1, no verso 9, diz assim: No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés, não ousou trazer contra ele um juízo de acusação, mas disse: O Senhor te repreenda. Patriarcas e Profetas, na página 470, nas páginas 478 e 479. Olha o que diz aqui, que interessante. Não houvesse a vida de Moisés sido maculada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Mas não ficou muito tempo no túmulo. O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceu do céu para chamar o santo que dormia. Em consequência do pecado, Moisés viera sob o poder de Satanás. Em seus próprios méritos era o legítimo cativo da morte, mas foi ressurgido para a vida imortal, mantendo esse título em nome do Redentor. Moisés saiu do túmulo glorificado e ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Irmãos, que experiência, não é? Que Deus é esse maravilhoso? Que Deus justo, que Deus longânimo. E essa mesma justiça e longanimidade está à nossa disposição. Mas nós temos que ter a mesma disposição de Moisés, de servir a Deus com integridade. E o que aconteceu com Guilherme Miller? Primeiros escritos, na página 259. Olha o que aconteceu com ele.
Ele se apoiou na humana sabedoria em vez da sabedoria divina, mas, ao quebrado por árduos labores nas causas do seu mestre e pela idade, não foi tão responsabilizado como os que o afastaram da verdade. Estes são responsáveis. O pecado repousa sobre eles. Se tivesse sido possível a Guilherme Miller ver a luz da terceira mensagem, muita coisa que lhe parecia escura e misteriosa teria sido explicada. Mas seus irmãos professavam tão profundo amor e interesse por ele, que ele achou não dever romper com eles. Seu coração se inclinava para a verdade, e então ele olhava para seus irmãos. Eles se opunham a ela. Podia ele afastar-se dos que com ele tinham permanecido lado a lado na proclamação da vinda de Jesus? Ele pensava que eles certamente não poderiam levá-lo ao extravio. Deus permitiu-lhe cair sob o poder de Satanás, o domínio da morte, e escondeu-o na sepultura, afastando-o daqueles que o estavam constantemente desviando da verdade. Moisés errou quando estava prestes a entrar na terra prometida. Assim também, eu vi que Guilherme Miller errou quando devia logo entrar na Canaã celestial, em permitir que sua influência fosse contra a verdade. Outros levaram-no a isso, e outros darão conta por isso. Mas vejam, irmãos, mas os anjos viziam o precioso pó deste servo de Deus, e ele ressurgirá ao som da última trombeta. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor por isso. Irmãos, Deus pesou todas as circunstâncias. E agora, Guilherme Miller dorme no pó da terra, e tem anjos vigiando ali a sepultura dele. Irmãos, isso é uma história tão maravilhosa, que enche tanto o nosso coração de esperança, de saber que nós temos um Deus que é justo, um Deus que é longânimo, e um Deus que não faz acepção de pessoas. Um Deus que diz à alma que pecar morrerá, mas um Deus que diz também, na sua palavra, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós. Então, é um Deus que nos ama. E veja que Deus, ele vê as circunstâncias. Falhar, nós falhamos, é verdade. Mas existem falhas que são de nossa própria vontade, de nossa rebeldia. E existem falhas que as circunstâncias nos provocam, como foi o caso de Guilherme Miller e também o caso de Moisés. Eles foram provocados no momento da fragilidade deles, e Deus levou isso em conta. Deus não desculpa o pecado, os dois pagaram com a morte. Guilherme Miller teve que dormir. Deus o colocou para descansar, para que ele não corresse o risco de que as más influências o afastassem de vez, né? E o Espírito Santo não conseguisse mais falar com ele. E Deus, então, o colocou para descansar e colocou anjos para vigiar a sua sepultura. Irmãos, isso é um Deus de amor. Deus não está passando a mão na cabeça, mas Ele está fazendo justiça. Eu não posso me aproveitar disso, dessa longanimidade de Deus, e continuar com as minhas rebeldias, mas de uma forma voluntária, aberta, confiando de que Deus é amor, de que Deus é longânimo. Não. Veja as circunstâncias que esses homens falharam. Eles falharam tentando fazer o melhor para Deus, e depois de cansados de tanto trabalhar na causa de Deus. Eu fico pensando se nós temos, irmãos, trabalhado dessa forma, nos desdobrado dessa forma, ao ponto de que Deus possa levar em conta as nossas fragilidades, mas porque nós estamos gastando na sua causa, não nas nossas causas. Tem muitas vezes que nós estamos deprimidos e alquebrados e fragilizados, mas por coisas que nós mesmos fazemos e vamos atrás e provocamos para nós mesmos. Mas não é porque nós estamos cansados e sobrecarregados das coisas de Deus.
Nós estamos buscando ter esse mesmo, às vezes, esse mesmo tratamento da parte de Deus, esse tratamento de amor que ele teve com esses dois servos, mas nós não estamos fazendo 1% do que esses homens fizeram pela causa de Deus. Então, Deus é justo. Deus também é longânimo, mas ele age com justiça em cada caso. No Salmo 85, no verso 10, diz assim: a misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijaram. E esse salmo se concretizou na vida desses dois servos de Deus, desses dois homens gigantes no trabalho para Deus. 1 Samuel, no capítulo 16, e o verso 17, diz: pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Como é que está o nosso coração? O que Deus está vendo no nosso coração? Como é que nós estamos nos relacionando com o nosso Deus, ao ponto dele tomar essas providências maravilhosas que ele tomou na vida desses dois homens? Nós não somos irmãos diferentes deles. Nós não somos menos amados. Somos amados de igual maneira. Deus quis que esses homens estivessem na eternidade. Moisés já está e Guilherme Miller está assegurado, porque tem anjos guardando a sua sepultura. Será que nós temos certeza de que, se nós descansarmos, anjos vão ficar guardando a nossa sepultura, o nosso pó precioso? Uma vez alguém disse que a sepultura de um cristão fiel não é uma sepultura, é um porta-joias, porque é uma joia do Senhor que está ali descansando, é um pó precioso que está ali descansando. E na volta de Jesus esse pó ressurgirá, glorificado. E nós cremos nisso. Mas nós ainda não estamos no pó, nós estamos aqui. O que nós estamos fazendo? Será que nós estamos agindo como esses dois gigantes da fé agiram? E tantos outros, tantas histórias, tantos outros. Será que nós estamos agindo dessa forma? O Senhor Jesus está voltando. Olha, isso parece até uma coisa que todo mundo fala toda hora, mas, irmãos, é só nós olharmos essa situação que nós estamos, o mundo que nós estamos. Não demora muito para o nosso Senhor Jesus voltar. Será que nós estamos preparados? Será que, se nós descansarmos, nós vamos estar guardados? Ou será que, se não descansarmos, nós vamos estar preparados para as coisas que virão? Para as tentações, para as provações, para as perseguições que virão? Pode ser nos nossos dias. Pode ser que seja daqui a anos, nós não sabemos, a nós não nos cabe o contar do tempo mais, não é? Não tem mais profecia de tempo nesse sentido. Mas nós estamos vivos hoje, nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje, como é que está a nossa vida com Deus? Deus continua sendo o mesmo. Esse Deus que quer nos ressuscitar, como Moisés foi ressuscitado, que quer guardar o nosso pó, como foi guardado o pó de Guilherme Miller. Como é que está a nossa vida com Deus? A nossa meditação de hoje encerra por aqui. Eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Pensassem na vida desses dois homens e em que nós podemos nos deparar, como é que eu posso dizer, nos comparar a eles na nossa vida, na nossa caminhada cristã e principalmente no nosso trabalho para Deus. Como é que está o nosso trabalho para Deus? Essa é a nossa meditação. Que Deus nos abençoe cada família aqui representada e que possamos caminhar juntos, mas com a responsabilidade que esses homens tiveram. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, aqueles que puderem, então, vamos nos colocar de joelhos diante do nosso Deus e vamos falar com Ele. Querido e bondoso Pai que está nos céus, louvado seja o teu nome eterno, Senhor. Nós te adoramos, reconhecemos como nosso Deus e nós te agradecemos esses momentos que passamos aqui meditando na tua palavra e na vida desses dois homens, Senhor. Já se foram. Um está aí contigo na glória e o outro está no pó da terra.
E nós estamos aqui, Senhor, pensando no tipo de vida que eles tiveram e no seu trato com eles, como o Senhor foi longânimo, justo, paciente, e como o Senhor os recompensou, Pai. Obrigada por nos trazer essas histórias e saber que o Senhor é um Deus que vai nos tratar de igual maneira. Que possamos ver a sua justiça, Pai, na nossa vida. Por favor, Senhor, nos transforme de acordo com a tua vontade. Precisamos estar envolvidos com a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo, ser novas criaturas. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Sabemos que o tempo se encerra, passa tão rapidamente, e nós temos responsabilidades aqui, Senhor Deus. Pai querido, por favor, nos ajude, nos complete. A tua promessa é de que o Senhor completaria o que falta, mas nós temos que fazer a nossa parte, Deus. Nos ajude nisso, por favor. Aqui tem um pouco dos teus filhos, o Senhor conhece a história e a vida de cada um. Deus de amor, por favor. Visite essas vidas, atue, interfira, Pai, mas salve todos para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Perdoa também as nossas faltas, as nossas negligências, Pai. Temos sido negligentes contigo, o Senhor que nos conhece muito bem. Por favor, Deus, nos perdoe, apague os nossos pecados, Senhor Deus, por favor. O que estiver aí registrado contra nós, que depõe contra nós, apague, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua bondade, nós te pedimos. Dá-nos a tua paz. Amanhã é o dia da preparação. Ajude-nos a nos preparar adequadamente e mais um pouquinho estaremos nas tuas santas horas. Por favor, nos abençoe com isso, Pai. É a nossa oração. Em nome do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém, Senhor.